Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês aqui o vídeo sobre o relato de parto. Que já era pra eu ter gravado há muito tempo, porque já faz 1 ano e 5 meses. Mas hoje eu tomei coragem de gravar pra vocês, pra falar sobre, abrir meu coração, porque é um assunto que mexe muito comigo, né? Porque as coisas não aconteceram bem como eu tinha planejado. E hoje eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu, né? Já vou adiantando que esse vídeo vai ser longo, então se você não gosta de vídeos longos, né? Então vamos lá. Meu filho, ele tava planejado pra chegar dia 24 de agosto de 2017. E quando eu engravidei, eu pesquisei muito sobre, e eu queria ter um parto normal, humanizado. Eu fiz todo eu fiz todo o meu pré-natal pelo plano, tá? Mas o meu plano, o hospital onde meu plano cobria para o parto, né? Ele não tinha uma referência boa para parto humanizado. Então eu optei por fazer todo o meu pré-natal pelo plano. E na hora que eu fosse ter o meu filho, eu fui pro SUS, né? Pro hospital referência de parto humanizado, só que ele é do SUS. E daí eu vou contar tudo o que aconteceu. No dia, ele estava previsto para dia 24 de agosto e ele nasceu dia 27 de agosto, num domingo. Um dia antes, no dia 26 de agosto, era um sábado, e eu comecei a sentir as contrações. A partir do almoço, assim, eu já tava sentindo, só que tava bem fraquinha, né? Tipo, tava de boa. E aí eu fiquei em casa o resto do dia, sentindo contração, elas iam e voltavam, tava bem fraquinha, não tinha uma consistência, tipo, não era constante. Eram, tipo, bem espaçadas. E, assim, passou o dia todo, quando chegou a noite continuou, só que nada muito forte, sabe? Só que tava vindo com mais frequência, à medida que ia anoitecendo, tava vindo com mais frequência. E aí, eu passei a noite assim, e quando chegou na hora de dormir, acho que eram umas 11 horas da noite, eu disse, eu vou tentar dormir, né? Não sei se vai engrenar mesmo. Aí eu fui, tomei um banho quente e tudo mais e deitei. Quando eu deitei, parece que piorou. Começou a vir um pouco mais forte. E uma atrás da outra não. Mas veio assim, com mais frequência. Aí eu levantei, porque eu não ia conseguir dormir. Eu levantei, meu esposo ficou lá dormindo, né? E eu levantei, eu fui pra sala. Comecei a contar, que eu tinha baixado o aplicativo, e comecei a contar as contrações, quanto tempo tava vindo. E fiquei lá por muito tempo na sala ainda, contando, até que comecei a fazer exercício também na sala, sozinha. E depois de um tempo ficou muito intensa e começou a vir de 5 em 5 minutos, 5 em 5 segundos, eu nem lembro mais quanto tempo é, acho que é segundos. Só que sei que veio mais, tipo, uma atrás da outra, assim, sabe? Começou a vir as contrações em um curto intervalo de tempo. E aí eu já não tava nem mais conseguindo acompanhar. Aí eu fui, levantei do chão, que eu tava sentada assim, contando, e fui chamar Arthur lá no quarto e disse pra ele me ajudar a contar, porque eu achava que o Murilo ia nascer. Aí ele levantou e foi pra sala comigo. Ele começou a me ajudar a contar as contrações. E quando chegou em um ponto que eu vi que tava muito forte, chegou um ponto assim que eu disse, não, agora eu preciso de um hospital mesmo, sabe? Eu achava que precisava de um hospital, porque já estava muito forte. E aí a gente decidiu ir. Aí eu arrumei, troquei de roupa, as coisas já estavam todas arrumadas, né? Porque já estávamos esperando a chegada. E aí eu arrumei tudo e a gente foi pro hospital. Era acho que 1 e pouca, 2 horas da madrugada, quando a gente chegou lá, do sábado. E aí quando a gente foi fazer o toque, gente, já tava com 8 centímetros. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu agradeci tanto a Deus, porque só faltava 2 centímetros pra meu filho nascer. E eu fiquei tipo, enquanto eu tava em casa, eu tava achando que era só o começo,
né, das contrações. Eu disse, não, essa dor aqui que eu tô sentindo é só o começo, isso ainda vai piorar muito. Eu tava me preparando psicologicamente, que era só o começo. E quando eu cheguei lá, que ela viu que tava com 8 centímetros, eu disse, nossa, não é o começo, tô quase no fim, eu sou muito forte. Tipo, fiquei super feliz, só que aí eu já fui direto pro internamento, subi lá pro quarto, fiquei numa suíte sozinha. Como o hospital é referência em parto humanizado aqui de Recife, eu fiquei numa suíte que tinha... Tava lá o quarto, né, tinha um banheiro dentro do quarto e tinha uma banheira também, né. Só que eu não tinha doula, que é um ponto negativo que eu acho que foi essencial, que eu deveria ter. E daí ficou eu e meu marido lá no quarto durante toda a noite. E eu lembro quando foi de manhãzinha, assim, umas 5 horas da manhã, eu ainda tava lá sentindo as contrações. E entrou uma médica e ela perguntou se podia fazer o toque, se eu consentia. E eu falei que ela podia. Ainda estava com 8 centímetros de dilatação. Não evoluiu mais, sabe? Da hora que eu cheguei no hospital, não evoluiu. E aquilo foi um banho de água fria pra mim, tipo, por quê? Eu não vou conseguir. E aí, daí só foi daí pra pior, né? Não evoluiu mais. As horas iam se passando e não evoluía. Eu fiquei fazendo exercícios. Eu agachava sempre que vinha a contração. E durante todo o trabalho de parto eu tava sempre me movimentando, andando, agachando. E não evoluía. Não saía dos 8 centímetros. Até que quando deu umas 10 horas da manhã, veio uma enfermeira. Aí eu disse que eu tava com vontade de fazer força. Ela trouxe aquelas banquetas que você senta, que você fica sentada no parto humanizado. E aí eu fiz muita força, mas nada aconteceu. E aí elas viram que realmente não ia acontecer nada, que meu filho não ia nascer. E elas saíram do quarto. Aí veio outra enfermeira, eu acho que era enfermeira, e pediu pra fazer o toque, pra ver. Aí ela fez o toque e ela disse que tinha um resto de colo do útero que não tava deixando Murilo descer. Ela disse que do canal vaginal, meu filho já tava na passagem, só que tinha um resto de colo do útero que a cabeça dele tava, tipo, empacando, não tava deixando ele descer. Ela fazia o toque, dizia que sentia a cabeça dele, mas ele não descia por conta desse resto de colo do útero. Então ela perguntou se ela podia tentar tirar esse colo do útero com a mão na hora que ela fizesse o toque. Porque aí, se ela conseguisse retirar esse resto de colo do útero, meu filho iria descer. Porque ele já tava ali, já. E aí eu consenti, nossa, se ele vai conseguir sair, se fizer isso, então pode fazer, né? Aí eu consenti que ela fizesse. Ela fez, não saiu tudo, ela disse que ainda restou. E aí ela perguntou se eu deixava que ela fizesse de novo, e eu falei que sim. Ela tentou mais uma vez e não conseguiu. Aí ela disse, vamos fazer um pouco de exercícios. Ok. Fizemos vários exercícios por muito tempo e nada adiantou. Até que chegou um momento, e sempre nisso, em todo momento, que desde o momento que eu me internei lá até sempre, vinha sempre enfermeira de meia em meia hora, de 30 em 30 minutos, né? Ao escutar o coração dele, pra ver se tava tudo bem. E elas sempre escutavam e falavam, tá tudo ok, mãe, tá tudo bem, já já ele nasce. Beleza. Aí chegou um momento, minha bolsa estourou de 11 horas também, 11 horas da manhã do domingo, né? Minha bolsa estourou. Aí as contrações começaram a vir com mais frequência, mais fortes, com mais intensidade, com mais dor. E aí a gente já tinha feito vários exercícios, já tinha tentado tirar 2 vezes o resto do colo do útero com a mão e não conseguiu, não saía. E eu falei pra ela, eu não tô aguentando mais de dor, por favor, faz uma cesárea em mim. Aí ela falou, não pode, porque se você tá com 8 centímetros já, a gente não pode fazer uma cesárea.
Aí eu falei, por favor, eu não vou aguentar mais, tá demorando. Eu falei pra ela, eu já tô muito tempo em trabalho de parto, eu não tô conseguindo mais, senti tanta dor. Pelo menos me dá uma anestesia, alguma coisa que, remédio, alguma coisa que essa dor passe. Aí ela falou que ia falar com o médico, ia descer pro centro cirúrgico, ia falar com o médico. Ela desceu, quando ela voltou com o médico, graças a Deus. Aí o médico foi, conversou com ela explicou que já tinha feito de tudo, que a gente tinha feito vários exercícios, que ela já tinha tentado tirar o resto do colo do útero com toque, não conseguia. E não tava evoluindo. Desde a hora que eu me internei, eu ainda tava com os 8 centímetros de dilatação. Aí o médico chegou em mim e perguntou se ele podia fazer o toque e tudo mais. Tentar tirar com a mão também, puxando com a mão. Eu falei que ok, deixava. O médico foi lá, fez o toque, tentou tirar o resto do colo do útero com a mão também, mas sem sucesso. Daí ele olhou pra mim e falou que eu iria pra o centro cirúrgico, mas pra levar analgesia. Mas seria parto normal, não seria cesáreo, tá? Daí eu, mesmo assim, eu dei graças a Deus, porque pelo menos aquela dor iria embora. Daí eu já desci pro centro cirúrgico, já me arrumaram, desci pro centro cirúrgico. Cheguei lá, gente, eu tava com uma dor tão insuportável nesse momento. Nesse estágio, tava tão insuportável aquela dor, que eu desci na cadeira de roda, mas em um certo momento lá no bloco cirúrgico, da onde eu desci pra porta da sala de cirurgia que eu ia entrar, eu tinha que ir andando. Gente, eu não conseguia andar. Eu não conseguia nem andar mais nesse estágio. E aí eu olhei pra ela assim, pra enfermeira, e disse, eu não consigo andar. Ela disse, mas tem que ir andando. Minha vontade era pegar uma carreira da onde eu tava até a porta do centro cirúrgico, porque sei que eu fui. Não sei como eu fui, mas eu fui. Aí chegou lá, minha mãe entrou comigo, graças a Deus. Nessa altura eu pulei aqui, mas minha mãe chegou também no domingo de manhã, umas 7 horas da manhã, minha mãe chegou no hospital. Aí pôde ficar lá na suíte comigo, Arthur, meu marido, e minha mãe comigo. Os dois ficaram comigo lá no quarto, todo o tempo. Só que no bloco cirúrgico só podia entrar uma pessoa comigo. Daí eu escolhi minha mãe porque, né, Arthur é muito, sabe? Eu escolhi minha mãe. Enfim, ele ficou lá fora esperando e minha mãe entrou comigo. Na hora que eu levei a analgesia, gente, todas as dores foram embora. É incrível. Quando aquela anestesia entrou, tudo que eu tava sentindo foi embora. Daí, beleza. Só tinha 3 pessoas dentro da sala, que era fora minha mãe, né? Que era o médico, tinha uma enfermeira, eu acho, e a pediatra que tava esperando o neném, né? Daí ele ficava assim, falando, você vai ter que me ajudar, tá? Faça a força. Só que eu tinha levado analgesia nas costas e eu tava sentindo mais nada da minha cintura pra baixo. Tipo, não tava sentindo nada, tava toda dormente. Não sentia mais dor, não sentia nada. E ele falava, faça força. Pra mim, eu estava fazendo força. Tanto é que no começo, quando eu fazia força, ele falava, isso, muito bem, continue, continue. Pra mim, eu tava continuando a fazer a força, mas ele falava, não para, você tá parando de fazer força. E pra mim, eu não tava sentindo que eu tava parando de fazer força, porque eu não tava muito bem sentindo aonde que eu tava colocando a força, porque eu tava anestesiada. Não tava sentindo. Daí ele falava, não para de fazer força, não sei o que, não. E foi muito complicado essa questão de que, pra mim, eu começava a força e tava ok. Do meio pro final da força, ele falava que eu perdia a força. E aí ele ficava, não para, não para. E eu, tipo, pra mim, eu não tava parando. Só sei que meu filho nasceu. E quando ele saiu, gente... Ele saiu, que o médico levantou ele assim. Eu nem percebi, sabe, na hora que ele tava com o circular de cordão em volta do pescoço. Aí o médico levantou ele assim, tipo, quando tirou, ele já foi tirando e levantando. Aí eu fui, tipo, pegar ele e puxei pra mim.
Aí ele foi e puxou da minha mão de volta. Ele puxou da minha mão de volta e... eu não entendi por que ele tirou meu filho de mim. Ele cortou o cordão rápido na hora. Entrou um bocado de gente dentro da sala. E levaram meu filho. Ele não chorou. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque ele não chorou. Aí veio um bocado de gente dentro da sala. Foi todo mundo em cima dele. E tinha muita gente em volta dele. Não dava nem pra ver direito. Minha mãe começou a chorar. Ai, gente, desculpa. Aí... eu lembro que eu ficava olhando assim, porque eu tava lá sentada, onde eu tava sentada fazendo força. E do lado tinha o bercinho que tava esperando ele. Daí levaram ele lá pra esse lugar do bercinho e tinha muita gente em volta dele. Aí eu lembro que uma hora que eu tava olhando assim, tipo, levantaram ele assim e ficaram chacoalhando, fazendo massagem nele, sabe? Como se fosse, tipo, pra ele acordar. E ficavam chacoalhando muito ele, mexendo muito nele. E ele não chorava. Aí minha mãe começou a se desesperar na sala, mandaram ela sair da sala. Ela saiu, eu fiquei lá. Me deram alguma injeção também, que eu acho que eu fiquei meio aérea por conta dessa injeção. Acho que foi algum calmante, alguma coisa por conta de toda a situação. Aí eu lembro que demorou um pouco. Ele não chorou, mas demorou um pouco. Aí falaram que ele tinha estabilizado. Aí saíram de perto dele e deixaram ele lá só com alguns médicos. Depois foi todo mundo em cima dele de novo. Disseram que os batimentos cardíacos estavam caindo. Foi todo mundo lá. E eu só pensava, meu Deus, por favor, não tira meu filho de mim. Aí foi todo mundo em cima dele de novo. Aí eu não tava tendo reação, sabe? Eu acho que me deram alguma coisa. Eu não tinha reação, só o meu pensamento funcionava, sabe? Mas eu não esboçava nenhuma reação de chorar, de nada na hora, de perguntar. Eu tava, tipo, em choque. Mas meu pensamento tava mil, sabe? Eu só pensava, meu Deus, por favor, não leva meu filho, por favor, não vou aguentar, não vou suportar, sabe? Eu saí de casa pra voltar com meu filho. Eu não vou voltar pra casa sem meu filho, por favor, Deus. Eu pedia muito, muito, muito a Deus que não deixasse nada acontecer com ele. Isso aconteceu umas 3 vezes. Os médicos falavam assim, estabilizou. Aí todo mundo saía de perto dele. Aí daqui a pouco falavam, os batimentos cardíacos estão caindo de novo. Aí ia todo mundo de novo em cima dele, sabe? Aí isso aconteceu umas 3 vezes. E até que, graças a Deus, da última vez ele estabilizou e continuou. E levaram ele pra UCI, né? Como se fosse um UTI neonatal. Levaram ele. E eu continuei lá no bloco cirúrgico. Que eu tive uma hemorragia. Eu tive laceração. Não foi o corte que os médicos fazem, tá? Foi uma laceração natural mesmo. Daí quando o médico terminou de me costurar, ele deu ponto. Quando ele terminou de me costurar, deu hemorragia. E ele teve que abrir os pontos tudo de novo pra poder estancar a hemorragia. E aí eu demorei muito lá no bloco cirúrgico. E aí quando ele conseguiu estancar a hemorragia e fechou os pontos de novo, eu ia pra observação, lá no centro cirúrgico ainda. Uma salinha de observação. Aí me colocaram na maca lá. E eu tava sozinha. Minha mãe não tava mais lá. E
veio uma médica falar comigo, me perguntou como foi minha gravidez, se eu tive alguma complicação, alguma coisa. Eu falei que não. Foi tudo normal, tudo totalmente saudável, minha gravidez. Fiz todos os exames, sempre estava tudo certo. Inclusive eu fiz uma ultrassom uma semana antes do parto, não mostrou a circular de cordão. Ai, gente, desculpa. Aí eu perguntei a ela perguntei por Murilo a ela. Ela falou que ele tava na UCI. Que depois, quando eu saísse de lá da observação, eu poderia ir lá ver ele. E foi embora. Aí nisso, depois tinham 2 enfermeiras, eu acho, conversando lá no bloco cirúrgico. Aí eu vi que elas falaram que, tipo, comentando entre elas, não davam pra escutar a conversa toda, mas eu escutava algumas partes da conversa. Que teve uma parte que elas falaram que, tipo, menina, tu visse o tamanho do tubo que ela botou num recém-nascido. Daí ela falou, aquele tubo a gente entuba adulto. Eu fiquei pensando, né, que tinha sido com o meu filho, com o Murilo, porque foi ele que tinha acabado de sair de lá e tinha sido entubado e tudo mais. Não peguei ele no colo, só quando foram levar ele pra UCI, que ela trouxe assim junto de mim só pra eu olhar, e levou ele. Eu fiquei por um bom tempo lá, em repouso. Quando eu tive alta de lá do bloco cirúrgico, que eu ia pro apartamento que eu ia ficar lá, internada, pediram pra eu me levantar e me sentar na cadeira de roda. Quando eu me levantei pra sentar naquela cadeira, gente, foi uma sensação horrível, horrível, que eu nunca tinha sentido antes. Minha cabeça, foi um peso na minha cabeça, minha vista escureceu, e um quinturão subindo dos meus pés pra cabeça, assim, tipo, tudo ao mesmo tempo. Foi muito rápido, mas eu lembro como se fosse em câmera lenta. E eu lembro de ter olhado assim pro lado e falado, eu acho que eu vou desmaiar. Aí eu lembro que falaram, ela tá ficando roxa, o lábio dela tá ficando roxo, deita ela. Aí me deitaram de novo. E passei mais 1 hora em observação no bloco cirúrgico. Isso aconteceu por conta da hemorragia que eu tive, que perdi muito sangue e tudo mais. Daí eu fiquei mais 1 hora lá. E eu super ansiosa pra sair de lá logo, pra poder ir ver meu filho, pra ver se tava tudo bem. E nesse tempo que eu tava lá em observação, eu só pensava, cadê ele? Será que ele ainda tá vivo? Porque eu não tinha notícia. Eu não tinha notícia dele. Só pensava se ele ainda tava vivo, se ele tava bem. Só queria ver ele. Aí eu fiquei lá ainda por mais 1 hora. Daí quando eu fui, né, pro apartamento que eu ia ficar, pro quarto lá, me levaram deitada mesmo na maca pra que isso não acontecesse de novo. Daí eu fui na maca. Aí foi quando eu vi minha mãe e eu vi Arthur também no corredor. Eu perguntei, cadê ele? Aí minha mãe falou, ele tá bem, Arthur tá com ele lá na UCI. Aí quando eu tava indo pro meu quarto, no corredor, antes do meu quarto, passava pela UCI. Aí eu encontrei Arthur. Eu disse, cadê ele? Ele fez. Disse que ele tava lá no quarto, que ele tava com um negócio pra respirar, que ele não tava conseguindo respirar. Aí ele falou que a médica falou que ele tá estável, que era normal, não era muito grave. Só que ele não tava ainda conseguindo respirar sozinho. Aí eu fui pro quarto, tentei levantar pra ir lá olhar ele e não consegui de novo. Toda vez que eu ia levantar, vinha tontura e eu não conseguia levantar. Aí eu não conseguia levantar, né? Não consegui levantar de novo pra ir ver ele. Aí eu pedi pra minha mãe ir lá. Não deixaram minha mãe entrar. Falaram que só podia entrar na UCI a mãe ou o pai. Aí Arthur já ia embora pra casa, que minha mãe que ia ficar comigo essa noite. Aí eu disse, Arthur, vai lá, tira uma foto dele pra mim ver ele, pelo menos por foto. Aí Arthur foi lá e tirou umas fotos dele.
E quando eu vi as fotos, só agradeci por ele pelo menos ainda estar vivo. Mas eu me sentia tão culpada por tudo que aconteceu, sabe? Eu fiquei pensando, se eu tivesse feito uma cesárea, talvez isso não tivesse acontecido. Eu fiquei me culpando muito por tudo que aconteceu. Mas pelo menos, meu coração ficou um pouco em paz por saber que ele estava vivo, que ele estava, na medida do possível, bem. E aí Arthur foi embora e minha mãe ficou comigo. Eu apaguei naquela noite. E quando foi na segunda-feira, eu acordei, fui tomar consegui levantar. Fui tomar logo um banho pra ir ver ele. Tomei banho e fui lá pra UTI ver ele. Ele tava com o tubo ainda de respiração. Ele tava com a sonda na boca, né, pra se alimentar. Tava cheio com umas coisinhas no dedo, assim, no pé, que ficava monitorando os batimentos cardíacos dele. Mas a menina lá da UCI foi muito, muito minha amiga, assim, sabe? Ela me contou tudo, como foi lá na UCI a noite dele. Disse que deu um banho nele, que ele tava agitado, alguma coisa assim. Aí ela falou que ele tava bem, mas que ele tava lá por conta da respiração, né? Que ele tava precisando do oxigênio lá. E aí estavam monitorando também os batimentos cardíacos dele, porque a princípio eles estavam suspeitando de algum problema cardíaco por conta da oscilação quando ele nasceu. Que inclusive ele precisou ser reanimado, né? Que eu vim saber disso só depois, no outro dia. Que ele foi reanimado. Inclusive no relatório de alta que eles dão, tem falando todos os procedimentos que foi realizado. Daí tem lá reanimação e tem sim e não. Tá marcado que sim. Vou até mostrar pra vocês. Bem aqui, ó, tá vendo? Reanimação, tá marcado que sim. Daí, eu fiquei lá um pouco com ele na UCI, na segunda-feira, né? E depois eu saí do quarto, tirei umas fotos dele. Depois eu saí do quarto, fui lá ver minha mãe já ia embora também. Aí minha mãe foi embora durante o dia. E durante o dia, quando foi meio-dia, perto do almoço, assim, que eu fui lá ver ele de novo, ele saiu do tubo de respiração. Já conseguia respirar sozinho. Eu fiquei super feliz. Aí ela falou, olha, tenta ver se ele consegue ver se tu consegue amamentar ele, porque se tu conseguir, eu acho que ele vai ter alta hoje já daqui da UCI, pra poder ir pro quarto ficar comigo. Aí eu tentei colocar ele pra mamar, ele não conseguiu muito bem pegar. Mas, gente, ele saiu do tubo de respiração, porque ele tava com a sonda ainda se alimentando. Daí, eu acho que ele não conseguiu pegar muito bem o seio por conta da sonda, né? Porque atrapalha aquela mangueira dentro da boca pra ele conseguir sugar do meu seio. Daí, eu fiquei lá um pouco na hora do almoço e fui embora. Aí, quando foi de tardezinha, assim, umas 3 horas da tarde, eu acho, eu voltei pra lá, pra UCI de novo. Aí, ele tinha tirado a sonda. Aí, eu fiquei mais feliz ainda. Ele não tava mais com o tubo de respiração e nem com a sonda. Aí eu tentei botar ele pra mamar, ele pegou um pouco. Quando foi 6 horas da noite, gente, foram lá me chamar no quarto, mandando eu ir pra UCI. Quando eu cheguei lá, ela disse que ele tava de alta, pra eu trazer uma roupinha pra ela botar nele, que ele ia pro quarto comigo. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Fui correndo pegar a roupinha, liguei pra Arthur, disse que ele ia pro quarto já ficar comigo. Quando foi 6 horas da noite, ele teve alta e foi pro quarto ficar comigo. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí Arthur chegou lá depois e a gente passou nossa primeira noite juntos. Eu, ele e Arthur. Foi maravilhoso. E foi esse meu relato de parto, gente. Não foi exatamente como eu planejei.
um parto humanizado. Mas foi como Deus permitiu, né? Eu sou muito, muito, muito grata a Ele pela vida do meu filho. E hoje ele tá super saudável, gente. Não se explicou o porquê dessa parada cardíaca, porque foram feitos vários exames e não acusou nada. Ele era totalmente saudável, sabe? E tanto é que ele nasceu no domingo, ele foi pra UCI, passou só o dia da segunda-feira na UCI, quando foi 6 horas da noite ele já teve alta da UCI, porque ele evoluiu muito rápido. Ele não conseguia respirar sozinho no começo, depois ele já conseguiu respirar sozinho. Tiraram a sonda dele, conseguiu fazer a pega no peito e fizeram vários exames e tava tudo ok. Tipo, não deu nenhuma alteração nos exames dele, tava totalmente saudável. Não se explica o porquê dessa parada cardíaca que ele teve, não tem explicação. Mas ele é super saudável. Graças a Deus ele não pega um resfriado hoje em dia, gente. Sério. Ele é muito forte mesmo. E é isso. Desculpa os choros, as lágrimas. Depois de tanto tempo, 1 ano e 5 meses, e esse assunto ainda mexe comigo desse jeito. Mas é isso. E espero que vocês tenham gostado. Me sigam no meu Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de informações do meu Instagram. Vão ver as fotos dele lá. E é isso, gente. É @aleticiabelo, tá? Beijo.